Vamos dar continuidade às mensagens que a gente tem pregado aqui no livro de Neemias. Mas eu queria começar com uma pergunta que vai parecer estranha no primeiro momento, mas que eu espero que fique muito clara quando nós terminarmos essa meditação aqui. A pergunta é a seguinte: quanto de Deus existe na sua oração? Quanto de Deus existe nas nossas orações? Normalmente, existe muito de nós mesmos na nossa oração e pouco de Deus. Todo domingo pela manhã, às 8 horas, quer dizer, quase todo domingo, a gente reúne aqui para orar, das 8 às 9, e sempre que eu tenho a oportunidade de dirigir esse momento, eu tenho procurado ler e meditar em algum texto que revela o caráter ou a vontade de Deus para nós. E aí nós oramos em cima disso. Senhor, o que o Senhor quer para nós? O que o Senhor espera de nós? Como nós podemos te conhecer melhor, te servir melhor? No segundo momento de oração, aí sim, nós apresentamos a Deus os nossos pedidos. Depois de colocarmos Deus na nossa oração, aí nós colocamos um pouco de nós mesmos. Então tem sido um exercício bom, importante para mim, e espero para cada um daqueles que têm chegado aqui, a fim de que nossos pedidos sejam guiados pela vontade de Deus e não pela nossa própria vontade. E é exatamente isso que revela o texto de hoje. A oração que nós estudaremos hoje é a oração de quem tem ouvido e procurado obedecer a palavra de Deus. Então, em Neemias capítulo 9, a gente tem alguém que está orando na palavra de Deus. Orando na palavra. Neemias capítulo 9. Eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos. Nós vamos meditar no capítulo todo, na verdade, mas eu vou citá-lo à medida que nós fomos mencionando. Mas eu queria introduzir com os primeiros 3 versículos apenas nessa leitura inicial. Então, Neemias 9, de 1 a 3. Diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelos exemplos, pelos ensinos que existem na Tua palavra. Agora, torna-os claros para nós, Senhor. Mais do que isso, Deus, torna-os penetrantes, transformadores, que tenham o poder, de novo, que a Tua palavra tenha o poder de penetrar no fundo do nosso coração, da nossa alma, e de mostrar aquilo que está errado e que precisa ser consertado. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a Te conhecer, a Te buscar, antes de buscar os nossos próprios interesses.
e que isso então nos faça repensar a vida, os nossos valores, especialmente a nossa oração. É assim que oramos, pedindo tua direção, tua bênção, a ação misericordiosa do Senhor aqui entre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Orando na palavra. Olhando para esse texto aqui, a gente tem que lembrar um pouquinho do contexto que nós íamos estudando, porque é uma continuidade. Os judeus aqui estavam há mais ou menos um mês da construção. Eles tinham acabado a reconstrução dos muros, uma obra de 6 meses, uma obra planejada há muitos meses, há de 2 meses, uma obra planejada com muita antecedência e que foi executada num tempo recorde. Mas eles não se contentaram em fazer os muros que dessem proteção a eles na cidade. Após a conclusão dos muros, eles perceberam que eles precisavam voltar-se para Deus. O centro da vida deles não era a sua segurança, suas casas, sua comida, o seu emprego, mas era o seu relacionamento com Deus. Era em torno de Deus que deveria girar a vida deles. Por isso, no capítulo anterior, que a gente pregou há alguns dias atrás, eles voltam para a lei de Deus, eles leem a palavra de Deus, e outros explicam, e eles entendem, e eles choram diante de Deus. E aí os líderes disseram: não, hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria, porque de novo Deus está falando conosco, estamos de novo ouvindo a voz de Deus. E alguns dias se passam, eles festejam uma grande festa que tinham esquecido durante muitos anos. Eles voltam a celebrá-la, lembrando os feitos de Deus no passado. Então veja que eles estão quase há um mês celebrando a Deus, adorando e celebrando a Deus. E aí no capítulo 9 diz que quase um mês depois, eles aparecem diante de Deus com jejum, pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. O que isso quer dizer? Que estavam sujos, com certeza, mas além disso, eles estavam contritos, arrependidos, dispostos a admitir os seus erros, os seus pecados diante de Deus, dispostos a confessar o seu pecado de Deus, diante de Deus. E é interessante que o texto segue dizendo que eles se apartaram dos estrangeiros, no versículo 2. Isso quer dizer, esse era um momento para o povo de Deus, não era um momento para outras pessoas que não conheciam a Deus. Esse era um momento para aqueles que estavam não só dispostos a conhecerem a Deus, mas comprometidos com o conhecimento de Deus. Esse era um momento para os filhos de Deus. Esse é um momento para nós, para você que tem um compromisso com Deus. Isso que nós vamos ouvir aqui não é para aquele que ouve sobre Deus de vez em quando, para aquele que acha bonito as coisas de Deus. Mas isso aqui, capítulo 9, é para aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus e se relacionam com Ele. Era exclusivo para o povo de Deus. Sabe por que era exclusivo para o povo de Deus? Deixa eu começar com o texto aí. No versículo 3, ele diz que eles escutaram a palavra de Deus durante quanto tempo? Dá uma olhadinha aí. Versículo 3, quanto tempo? Ok, o texto em algumas traduções diz a quarta parte do dia, como a minha tradução aqui.
Em outra tradução aparece como 3 horas, porque um dia tinha 12 horas, dia e noite, 12 horas, um quarto do dia eram 3 horas. Durante 3 horas eles ouviram a leitura da palavra de Deus. Existem muitas culturas, no Brasil mesmo, muitas tribos indígenas, que um culto de domingo pela manhã dura em média 5 a 6 horas. Tem vários estudos, vários sermões que são pregados um após o outro, testemunhos, cânticos, né? Os índios Uaiuais, no sul de Roraima e parte do Pará, tem cultos assim. Existem grupos em outras partes do mundo que o culto duram horas, cultos duram horas. Eu sei que essa não é nossa cultura aqui, eu não vou fazer vocês ficarem 3 horas aqui ouvindo, né? Eu leio aqui, nossa cadeira não tem braço, alguns iam cair, né? Cochilando aí, não ia ser legal. Então vou poupá-los disso, mas a ideia de que eles tinham tanta sede de Deus que estavam dispostos a ficar horas escutando a leitura da palavra de Deus. A gente teve quinta-feira nossa vigília de oração aqui. Ficamos 4 horas, um pouco mais de 4 horas aqui. Infelizmente a maioria não vem para as vigílias de oração. Não há essa sede de Deus. Eu sei que alguns têm compromissos, a questão de estudo, às vezes trabalho, e lógico que a gente entende isso. Mas se não é o seu caso, e se você é filho de Deus, por que você não vem orar? Eu não consigo entender. Não consigo. O que nos impede de estar diante de Deus, orando, compartilhando, orando uns pelos outros, partilhando nossos pedidos, tendo a visão de Deus, ouvindo a voz de Deus? 3 horas. E nas outras 3 horas? Porque ele fala que no outro quarto do dia eles estavam confessando e adorando o Senhor. Então não eram 3 horas, eram 6 horas. Isso é uma boa ideia para a nossa próxima vigília, né? 6 horas aí, modelo bíblico. Eu sei que na última, da meia-noite em diante, alguns já estavam aqui querendo desmaiar, né? Mas estavam aí firmes. Confissão e adoração. Agora sim, depois disso tudo, de ouvirem a palavra de Deus durante vários dias, né, que eles vinham celebrando e relembrando os feitos de Deus, e agora, depois de 6 horas, ouvindo a leitura da palavra de Deus e adorando e confessando ao Senhor, vem então a oração. Agora eles estavam prontos para falar com Deus. Sabe por quê? Porque o coração deles estava cheio da palavra de Deus. Eles não iam falar das suas vontades, dos seus propósitos, do que eles queriam. Certamente eles iam falar dos propósitos de Deus, do que Deus queria, do que Deus estava fazendo, dos feitos de Deus, mais do que do deles. Eu sei que na maioria das nossas orações, a gente gasta um tempão falando de nós mesmos, né? Ou dos nossos pedidos, ou dos nossos familiares, ou das nossas necessidades. E a gente vai ver nessa oração que a maior parte do tempo não era essa a ênfase. A ênfase era o que Deus esperava, como eles estavam longe do que Deus queria, e assim por diante. A oração deles estava cheia de Deus, não de si mesmos. Por isso eu perguntei: será que a nossa oração está cheia de Deus ou está cheia de nós mesmos?
Vamos olhar a oração propriamente. Aparece aí nos versículos 4 e 5 duas listas de levitas. Aparentemente eles tinham funções diferentes. O primeiro parece que a ênfase era clamarem a Deus em alta voz, expressarem a Deus o seu clamor, talvez a sua tristeza. E na segunda parte do verso 5, da metade do verso 5, depois de uma lista de nomes de levitas aí, ele diz assim: eles disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Eles agora tinham uma visão de Deus, não a visão, aquela visão miudinha, né? Puxa Deus, o Senhor podia me abençoar para eu conseguir isso, para eu ter aquilo. Não, havia agora uma verdadeira contemplação de Deus. Segundo o que ele diz aqui, a visão que eles tinham de Deus é que a sua glória ultrapassava qualquer imaginação, qualquer bendizer e louvor. E além, a grandeza e o poder e a graça e a misericórdia de Deus, e além do que eles podiam imaginar. Então, isso é adoração. Já disseram que a expressão aleluia presente na Bíblia era como se colocassem dentro de uma caixa todas as qualidades de Deus, todas as adorações, todo o louvor, todo o engrandecimento a Deus, e de repente abrissem essa caixa, sairia aleluia. Uma expressão, uma explosão de adoração a Deus. Oração cheia de Deus. Como que é uma oração cheia de Deus? Essa oração, olhando os vários comentaristas, alguns olharam de diferentes maneiras, e eu vi duas maneiras principais de olhar para essa oração. É uma oração longa, ela vai aí do verso 5 até o verso 37. Então não é uma oração pequena, mas ela tem algumas divisões interessantes. E eu vi duas principais, duas formas de dividir essa oração. A primeira delas, a gente tem uma visão da história de Israel, da história do povo que está orando, da história dos feitos de Deus em relação ao seu povo. Eu não vou ler os textos todos, por ser muito longo, mas eu quero acompanhar e de vez em quando a gente vai ler alguns versículos. Por exemplo, dos primeiros versículos, do 5 até o 8, a oração descreve a grandeza de Deus na criação e na escolha de Abraão como o pai da nação. Eu quero ler só o verso 6, que fala desse Deus da criação. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. A ideia de que Deus é não só o Criador dos céus, da terra, dos mares e de tudo que há neles, como também o mantenedor de tudo isso. É Ele quem preserva toda a sua criação. Então, aquele medo de que nós vamos destruir o planeta, só se Deus permitir, porque é Ele que preserva isso aqui, senão acho que a gente já teria destruído, né? Se dependesse de nós, a gente já tinha detonado de alguma forma, mas Deus continua preservando aquilo que Ele criou, que Ele fez. E aí, a partir do verso 7, ele vai mencionar Abraão, aquele homem que saiu lá dos caldeus, por mandato de Deus, vai para uma terra que eu vou te mostrar,
E aí começa a criação de um povo, a partir de um homem. Como a Rebeca comentou aqui hoje sobre aquela senhora que teve a visão da evangelização, da necessidade dos universitários evangelizarem, alcançarem outros. Isso se espalhou e tem alcançado o mundo através dessa missão hoje. Deus usa Abraão para, a partir dele, de sua fé, de seu relacionamento com ele, criar uma nova nação. É muito interessante que Deus escolhe Abraão por causa da sua fé. Essas duas coisas sempre estão juntas. E a gente precisa entender isso. Deus toma a iniciativa, a gente não tem dúvida, a palavra de Deus diz isso o tempo inteiro. Mas há uma resposta no coração humano que precisa ser dada, que também é uma verdade bíblica. E a gente vê isso desde Abraão, do pai da nação de Israel. Olha o versículo 8: achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança. Deus o escolheu? Sim, mas sem dúvida tinha que ter uma resposta da parte dele para aquilo que Deus o desafiara. Ele obedeceu, ele saiu, sem saber para onde ia, seguiu a voz de Deus e foi. Se a gente quiser aprender a conhecer a Deus, comece por obedecer. Faça o que Deus mandar. Quando a gente deixa de obedecer a Deus, a gente vai deixando o conhecimento de Deus de lado. Deus vai se revelar a quem? Aquele que faz a sua vontade. Deus vai se revelar àquele que o busca, aquele que está disposto a seguir as suas palavras. Primeiro momento é esse então, aí, nessa visão histórica. O segundo momento, do verso 9 até o verso 15, a gente tem o povo que estava no Egito, no cativeiro, e como Deus libertou o povo de lá. E eu não vou ler esse trecho aqui, porque a gente conhece bem essa história. O povo em sofrimento, em aflição, sendo pisado, esmagado pelos egípcios, clama a Deus. Deus envia então Moisés para que o povo fosse liberto. A travessia do mar e a maneira miraculosa como Deus abre e fecha o mar, libertando o povo definitivamente dos egípcios. Em seguida, dos versículos 16 a 25, ele continua na história. Agora eles estão no deserto, vão até o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus se revela de uma forma tremenda ao povo, literalmente tremenda, porque a terra tremeu, eles tremeram. E quando Deus diz, eu quero falar ao povo, o povo disse, não, Moisés, Deus fala para você, você dá o recado para nós. Não quero ouvir a voz de Deus, eu tenho medo. Então Deus se revelou de uma forma que fez tremer. E vai desde o deserto, Sinai, toda a caminhada pelo deserto, naqueles 40 anos em que Deus continuou fiel ao povo, no sentido de toda manhã uma nuvem os cobria, e toda noite uma coluna de fogo seguia diante deles, iluminando o caminho. 40 anos. E o texto diz, em alguns momentos interessantes, e eu quero que você leia comigo, verso 20. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Interessante, não é isso? Suas vestes não envelheceram.
seus calçados, suas roupas. Deus supriu, não tinha, no deserto eles vão comprar roupa onde? Vão fazer roupa da onde? Do quê? Diga aí. Deus os preservou, inclusive as roupas. Então havia um cuidado constante de Deus. O alimento descia do céu, a água brotava da rocha. Quando não tinha água, Deus abriu uma pedra e a água vinha dali. Impressionante o cuidado de Deus nesse tempo todo. Até a chegada na terra prometida. Finalmente eles chegaram no lugar que Deus lhes havia prometido. Isso vai até o verso 25. E aí eles têm regalias na terra prometida. O alimento agora não era só o maná, nem só água. Agora eles tinham abundância de alimentos, de bebidas, de roupas. E aí vem a última parte do texto, vai do verso 26 ao 31, que vai historicamente do período dos Juízes, livro de Juízes, né, aquela história lá, até o período do cativeiro babilônico. Então, toda a sequência dos livros históricos, partindo de Juízes até o final, que é a história de Neemias aqui, que nós estamos vendo como Deus cuidou do povo durante todo esse período, libertando o povo em muitas situações durante o período dos Juízes, dando a eles reis, dando conquistas importantes, e durante todo esse período Deus mostrando-se fiel, mesmo que o povo permanecesse infiel. Deus escolheu esse povo, Deus cuidou desse povo, Deus permaneceu fiel a eles, a aliança que ele tinha feito desde Abraão. Enquanto Deus permanecia fiel, o povo superava-se em ciclos sucessivos de infidelidade. E isso nos leva à segunda maneira de ver o mesmo texto. E eu quero dar uma ênfase muito grande nisso aqui, porque eu achei que parece muito com a gente. Eu quero fazer uns paralelos muito grandes aqui conosco. E essa segunda maneira de ver o texto é olhando a fidelidade de Deus e a rebeldia do seu povo. Fidelidade de Deus, rebeldia do seu povo. E isso se repetindo inúmeras vezes. É interessante que essa oração revela conhecimento de Deus, de quem Ele era e do que Ele havia feito. Também revela conhecimento da misericórdia e da fidelidade de Deus diante de uma rebelião cíclica do povo. Agora, o que me chamou muito a atenção durante a leitura, e essa semana eu li várias vezes, e confesso que passou despercebido no início, mas depois de algumas leituras, isso saltou aos meus olhos. Eu marquei aqui na minha Bíblia algumas dessas expressões. É impressionante a quantidade de vezes que aparecem conjunções adversativas no texto. Aí alguns olham para mim e daí? O que quer dizer isso, né? Esqueceu das aulas de português, né? Até eu tive que lembrar o que era conjunção adversativa. Só para dizer hoje aqui. Conjunção adversativa são aquelas expressões que mudam o sentido do texto. Você está indo numa direção, aí de repente usa uma palavrinha que faz você ir em direção contrária. Coisas como, você vai encontrar aí no texto: porém, todavia, ainda que, no entanto, mas. Existem pelo menos 10 vezes essas expressões aí. Mas algumas delas muito marcantes no texto. E é isso que eu quero olhar com vocês. Por que tantas vezes muda a direção do texto? É porque
eles começam orando dizendo: Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor cuidou da gente, o Senhor fez isso e fez aquilo, mas o povo se desviou, mas o povo seguiu seus próprios caminhos, mas o povo se rebelou, mas o povo não queria nada. E aí o texto continua dizendo embaixo: porém Deus permaneceu fiel, cuidando e fazendo isso e aquilo outro. Entretanto, o povo não se corrigiu. Isso vai se repetindo no texto, de maneira crescente. E eu quero olhar com vocês algumas desses momentos aqui que aparecem nesse texto. Vamos começar no versículo 16. Até então ele vinha falando do cuidado de Deus para com o seu povo na libertação do Egito, no início da caminhada, e até o momento em que ele dá pão e água para o povo no deserto. E aí, a partir do verso 16, quando eles estão no deserto, a gente lê: porém, mesmo diante do cuidado de Deus, da libertação do Egito, de Deus aparecendo para eles no Sinai e falando a eles, o texto diz: porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. E aí o texto continua: rebeldia, rebelião, orgulho. Eles não queriam voltar atrás, eles estavam chateados porque Deus não fez do jeito que eles esperavam, então se rebelaram contra Deus. Tudo que Deus tinha feito, esqueceram, porque agora, naquele momento, Deus não estava fazendo como eles gostariam. Então tudo que Deus fez antes não valeu, não serviu de nada. Muitas vezes não somos nós. Quando a gente para ouvir a palavra de Deus, lembrar dos feitos de Deus na nossa vida, quantos livramentos, quantas oportunidades, quantos momentos Deus cuidou de nós, a gente se alegra, o coração se enche de esperança, de fé. Mas surge um problema, surge uma necessidade, parece que aquilo é apagado da nossa mente, deletado imediatamente, e só ficam as coisas ruins do momento, e a gente só reclama, a gente só murmura, a gente não lembra mais o que Deus fez, como Deus cuidou, o que Deus supriu, a gente só lembra do agora, e a gente faz igualzinho o povo, orgulhoso, soberbo, rebelde. Não, se é assim eu não vou mais, não concordo, se não é do meu jeito, não é bom. Deus, está tudo errado aqui, seja na minha vida pessoal, seja na minha família, seja na igreja, seja no trabalho. De repente eu sou o chato, é o povo, em relação a Deus, em relação aos outros, em relação à vida. A gente esquece rápido dos feitos de Deus. Por isso o povo tem que ler repetidamente a palavra de Deus, para lembrar dos feitos de Deus. Se você não lê essa palavra, é ela que vai te afastar da sua rebeldia, do seu orgulho, da sua obstinação de coração. É esta palavra. Por isso, você precisa ler. Não é só para respostas imediatas dos seus problemas. Você precisa ler essa palavra especialmente para que a rebeldia do coração seja revelada, para que aquilo que está oculto e vai
dirigindo a sua vida sem você perceber, seja mostrado para você. É pela palavra de Deus que a verdade é revelada. E essa verdade dolorosa do nosso pecado, da nossa rebelião, da nossa ingratidão diante dos feitos de Deus. Esse foi só o primeiro, porém. Eu parei numa leitura aí exatamente quando a gente ia ter o segundo, né? O segundo, porém, o povo rebelde, resistente, no meio do versículo 17, porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Mesmo diante da rebeldia do povo, da rebelião, mesmo a gente reclamando, falando, não mostrando gratidão nenhuma, Senhor, o Senhor é perdoador, misericordioso, bondoso, tardio em irar-se. O Senhor nos levantou o povo, permitiu que eles ainda continuassem. Mesmo quando fez um bezerro de ouro, mesmo quando declaradamente se rebelou contra Deus, esse aqui é nosso Deus. Aquele de Moisés ficou para lá. Esse é o nosso Deus agora. Como nós tínhamos lá no Egito, vamos fazer o nosso também. E aí no verso 19, ele continua: todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. Todavia, de novo aí, mais uma vez, o povo ia para um lado e Deus ia por outro. Bom, o povo está rebelde, e agora? Cancela a aliança? Não, Deus é fiel à sua aliança. Deus continua tratando-os como filhos, como o seu povo. Deus não os abandonou no deserto. Por quê? Porque aquele povo carregava o nome de Deus. Aquele povo havia assumido a identidade com Deus. Hoje, quando eu olho para a igreja de Deus aqui, a gente olha também para um povo que assumiu uma identidade com Deus. Não é isso que a gente faz no batismo? O batismo é quando nós nos identificamos com Cristo. Eu agora pertenço a Ele. Romanos capítulo 6. Identificados, porém, em sua morte, nos identificamos com Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Eu pertenço a Ele. Por isso nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito, porque pertencemos a Ele agora. Eu sou dele. É isso que o batismo diz. Eu não sou mais de mim mesmo. Eu carrego o nome de Deus, de Cristo. Eu tenho o Espírito Santo. Por isso, Deus permanece fiel à sua aliança, porque o seu nome está em jogo. O seu nome que nós carregamos. Nós, filhos de Deus, discípulos de Jesus, assumidamente, seguidores dele. Mais adiante, eu não vou ler todos os porém mais, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Eu vou dar um salto aí para o verso 26. O texto diz que eles estavam na terra prometida e tinham de tudo lá. No versículo anterior aí, 25, 24, 25, mostra que Deus dera a eles uma terra excelente, já com coisas plantadas. Quando eles chegaram, eles nem precisaram plantar para esperar colher. Eles chegaram e as plantações já estavam lá, né? Então eles tinham tudo o que Deus tinha prometido. A famosa terra que mana leite e mel estava lá, prontinha para ser desfrutada. E aí o verso 26 diz: ainda assim chegaram numa terra, conquistaram a terra, conseguiram vitórias espetaculares. Ainda assim foram desobedientes, 26, e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas,
que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. O que aconteceu? O povo começou a se rebelar e se virar as costas para Deus. Deus mandou pessoas lá que pudessem repreendê-los. E o que eles fizeram? Mataram essas pessoas. Parece que cada vez que Deus tem que levantar alguém para dizer você está errado, a gente quer matar essas pessoas. Se não, literalmente, no nosso coração, na nossa mente, na nossa ideia. Essa pessoa não serve. Essa pessoa diz coisas ruins. Não diz aquilo que a gente quer escutar. E o triste hoje é que você vai encontrar um monte de igreja onde você vai ouvir aquilo que você quer escutar. São os falsos profetas. Mas não necessariamente aquilo que Deus está falando. Aquilo que você quer ouvir. Mesmo que haja necessidade de enfrentamentos, de confrontações, a gente precisa ser boca de Deus no sentido de alertar contra o pecado, contra a rebeldia, contra a desobediência. Não como quem é dono da verdade, mas como quem tem uma grande responsabilidade diante de Deus. Eu não quero dizer porque eu tenho que falar, estou por aqui com você. Se é assim, é melhor ir para casa, tomar um copo d'água com açúcar e pensar, orar, avaliar, voltar para a palavra de Deus. Depois você fala. Mas se você está vendo uma coisa e você viu que aquilo é contrário ao que Deus fala e aquilo te incomoda, eu preciso dizer isso para aquele irmão, para aquela irmã. Diga, ore, Senhor, me dá a palavra certa, eu preciso ajudar aquele irmão. Não desabafar em cima dele, não vomitar coisas que estão intragáveis para mim, mas por amá-lo, eu tenho que dizer. Essa é a atitude correta. E é isso que os profetas faziam. Eles se dirigiam em nome de Deus para as pessoas e diziam as verdades, por mais dolorosas que fossem. E muitos deles acabaram sendo mortos por dizer a verdade. Perderam sua posição por dizerem a verdade. Agora veja, a partir do 26, eu quero só chamar a atenção de vocês. Quantas vezes aparecem essas famosas conjunções adversativas aí? No verso 27. Por causa dessa rebelião, no verso 27 ele diz: pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas, de novo aí, no tempo de sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu os ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Estamos falando do período do juízo aqui, né? Verso 28. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas, olha de novo aí, mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus e tal. E mais adiante, verso 30, depois de dizer contra eles, confrontá-los, o verso 30 diz: no entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos. Gente, é o seguinte, vou continuar o resto do texto assim. O povo se rebelava, Deus confrontava o povo, eles se arrependiam, Deus falava: vocês estão perdoados, porque a minha misericórdia, a minha prontidão em perdoar me obriga a te perdoar, me faz te perdoar, eu tenho prazer em te perdoar. E imediatamente o texto diz: mas eles se rebelaram novamente, Deus mandou profetas e mandou outros para castigarem o povo, e eles clamaram a Deus,
Porém, Deus os perdoou de novo, e isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. A conclusão dessas séries de Deus faz e o povo não reconhece, se rebela, Deus perdoa, o povo se alegra, mas logo em seguida já se rebela de novo, e Deus perdoa, e o povo se rebela, e Deus perdoa. Eu estou descrevendo a vida de alguém aqui? A minha. Eu estou descrevendo a minha. E o bom de ler essa história aqui é saber que Deus não muda. Ele permanece fiel na história do seu povo. Mas, infelizmente, não é assim com o seu povo. Nós não somos fiéis. Sabe, gente, quando eu canto músicas como uma das que a gente cantou aqui agora, eu até paro num trecho. Quando eu digo, eu serei fiel, Senhor. Não, eu não digo mais. Senhor, eu prometo que minha vida é para te adorar. Eu não digo mais. Eu não prometo, não. Se eu dissesse, eu gostaria, Senhor, que o Senhor me ajudasse a ter uma vida para te adorar. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me ajude a ser fiel. Aí sim, eu cantaria. Mas cantar, eu serei fiel, Senhor, eu prometo que eu vou te adorar, minha vida é toda tua. Chega de falar essas coisas, gente. Chega de falar uma coisa e fazer outra. De prometer o que a gente não pode cumprir. Nós não podemos. Nós não temos esse poder para cumprir nossa promessa. Nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Temos que ser muito mais humildes na nossa música, nas nossas promessas cantadas a Deus. Precisamos repensar. Agora o salmo, essa oração não termina aqui. Até o verso 31, ele continua e repete o mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles. Olha só, até o autor da oração aqui já estava indignado. Mas na tua grande misericórdia, o Senhor não acabou com eles. Mas deveria, acho que é isso que ele pensou, né? Nem os desamparaste, tu és Deus clemente e misericordioso. Não, o olhar desse homem que estava orando era em Deus e não no povo, e não na história. Lembra? Era uma oração onde havia a presença de Deus e não a presença do homem. Por isso a ênfase era Deus na oração. E aí a partir do verso 32 a gente tem a conclusão desse salmo, dessa oração, quero dizer salmo o tempo inteiro, dizendo que diante de tudo isso que eles tinham ouvido, que eles tinham contemplado, diante das misericórdias de Deus e diante da constante rebelião do povo, eles tinham um pedido a fazer. Agora vem o pedido, olha lá, verso 32 em diante. Agora é que vem os pedidos. Eu quero ler esse trecho final com vocês. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Eles não estão clamando porque eles têm feito a coisa certa. Senhor, o Senhor sabe que nós temos nos esforçado, o Senhor sabe que a gente tem andado certo. Não é isso que ele está dizendo. Ele falou, Senhor, por causa da tua misericórdia, da tua fidelidade, do teu amor fiel, constante, por causa disso nós estamos clamando. O Senhor está vendo que de novo a gente está sofrendo, mas por causa da tua fidelidade, Senhor, eu posso pedir mais uma vez, nos abençoa, Senhor,
tem misericórdia de nós, nos levanta. Eu não sei o quanto você está prostrado aí, na vida, por ter errado e confessado, errado e confessado, errado e confessado. Eu não sei quantas vezes você já fez isso. Eu não consigo contar, não. E muitas vezes eu confesso para vocês que depois de errar de novo, eu penso, puxa, até agora, depois de mais de 30 anos como pastor, depois de mais de 40 como crente, eu ainda continuo fazendo um monte de coisa errada. Senhor, nem eu me aguento mais. Mas obrigado porque o Senhor me aguenta. Eu só estou aqui por causa da Tua misericórdia, da Tua fidelidade. É essa a nossa oração. É por causa dEle que nós estamos de pé, gente. Não é porque você é fiel, porque você é bom, porque você fez isso ou fez aquilo, é porque Ele é fiel. É isso que nos levanta, nos faz levantar diante de uma queda, pela 20ª, 100ª vez. Agora tem alguns traços dessa oração que me chamam muita atenção. Eu quero destacá-los. O final da oração não revela conformismo com o pecado, nem conformismo com a situação atual. Embora ele diga para Deus: Senhor, eu sei que a gente está assim e que a gente merece estar assim. Eu sei que por causa da nossa desobediência, o que está acontecendo conosco, a gente está plantando, mas não está colhendo, porque tudo que a gente colhe, a gente tem que dar para o rei da Pérsia. Tudo que a gente cria, em termos de gado, a gente paga em impostos. Então, Senhor, a gente não tem nada. Mas eu não estou aqui reclamando, ele diz aí. Eu estou aqui apenas dizendo: Senhor, nós queremos voltar a ter a Tua bênção. E eu sei que a gente está nessa situação porque a gente Te desobedeceu. Nós fomos rebeldes, assim como o povo do passado. Nós também fomos rebeldes. E ele clama então: Senhor, por causa do Teu cuidado, da Tua misericórdia, da Tua fidelidade, nos abençoa, nos ajuda. Mesmo que a gente seja desobediente, Senhor, nos ajuda a retomar a caminhada, ajuda-nos a corrigir o nosso caminho errado. É interessante que o conhecimento do nosso pecado, a constatação do nosso pecado, nos joga para baixo, nos faz sentir o pior dos crentes, nos faz sentir hipócritas, nos faz sentir: puxa, de novo você falhou, como você é infiel. Mas é a constatação de quem Deus é que nos levanta. Deus bondoso e misericordioso e fiel e tardio em irar-se, é esse Deus constante que nos levanta. Quando nós estamos lá embaixo, prostrados, olhamos para o nosso pecado e queremos afundar ainda mais, mas quando olhamos para Deus, vemos a esperança. O Senhor continua fiel. Senhor, me tira daqui, me levanta, me ajuda a começar de novo, a retomar a caminhada. Na Tua fidelidade eu quero apoiar a minha vida, Senhor. Por isso, o final do texto não é o versículo 37, embora a oração termina no 37. Mas o texto não termina no 37. O texto termina no final do capítulo 13. Porque a partir de agora, eles resolvem assumir uma série de compromissos com Deus. Não é só orar, não é só dizer: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim.
mas é dizer: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, e eu quero mudar, Senhor, me ajuda. O que eu tenho que mudar? Isso, e cada capítulo ele vai falar uma coisa aí. Começando no versículo 38, o último versículo do capítulo 9. Por causa de tudo isso, ele diz, por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Nós redigimos um documento em que dissemos: Deus, nós queremos mudar. Eu não vou redigir um documento aqui, mas eu aconselho que você faça isso. Aí na sua Bíblia, uma notinha, do lado de um versículo, ou pega um papel aí e coloca: Senhor, eu estou prostrado, mas eu quero que o Senhor me ajude, tem misericórdia de mim, me ajude a ser fiel nessa área que eu tenho falhado, nessa outra, e nessa aqui também. O que eu preciso mudar, Senhor? Me mostra. Olhar para Deus faz com que não só a gente veja o nosso pecado, mas faz com que a gente mude. Isto é arrependimento de verdade. É quando eu sigo um caminho e eu decido mudar. Eu percebo que estava errado e agora eu quero outro. Eles assumem compromissos. E eu quero desafiar-nos, a igreja, e eu sou parte da igreja, a olharmos para Deus, que a nossa oração tenha Deus, mais de Deus, menos de nós, que na sua oração tenha mais de Deus e menos de você. Isso vai mudar a sua vida, isso pode mudar a nossa vida. Gostaria de encerrar com 4 perguntas. Primeira, você reconhece a misericórdia e a fidelidade de Deus na sua vida? Responde para você mesmo aí, sim ou não. Você reconhece a misericórdia e a fidelidade de Deus na sua vida? Segundo, reconhece a sua própria rebelião em muitos momentos? Não a dos outros, a sua. Eu tenho que reconhecer a minha. Terceiro, você reconhece a necessidade de arrependimento diante da palavra de Deus que você ouviu hoje, de quebrantamento, de confissão? Reconhece a necessidade de jejum, pano de saco e terra na cabeça, como o judeu? Ninguém aqui precisa fazer isso, mas a gente precisa se humilhar para reconhecer o nosso erro. Mas a gente não para aí. A última questão é: você está disposto a reafirmar a aliança com Deus que você fez um dia e que talvez tenha esquecido em diferentes áreas da vida? Está disposto a reafirmar o seu compromisso com Deus? Senhor, eu quero aprender a agir certo, me ajuda nesta área, nessa outra, aqui também. O olhar para a misericórdia e fidelidade de Deus é que nos dá força de reassumir esse compromisso. Eu espero que na sua oração tenha mais de Deus e menos de você mesmo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado pelos desafios que ela nos traz. Obrigado porque, ao sermos confrontados e olhando para a nossa rebelião, rebeldia, constantes quedas,
O Senhor não nos deixa prostrados por causa da tua fidelidade, do teu amor fiel. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer as áreas em que precisamos da tua ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a contemplá-lo, a olhar mais para o Senhor e menos para nós mesmos. E que isso nos levante, nos fortaleça, nos faça encarar os desafios que muitas vezes estão dentro de nós. A gente sabe que quando o nosso pecado é tratado diante do Senhor, não que a vida será uma maravilha, mas que a certeza da tua bênção vai nos acompanhar, que a certeza do teu cuidado estará conosco, e isso traz paz, alegria, contentamento. Então, Deus, que a gente aprenda mesmo a desfrutar da bênção do Senhor, da bênção de obedecermos ao Senhor, que o olhar para a tua fidelidade nos transforme, nos faça mais fiéis, mais constantes na caminhada com o Senhor. É o nosso pedido, é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.